Mais um programa de Uvas e Personalidades, agora com uma grande personalidade, Luís Miller. Luís, obrigado por teres vindo. É assim, Luís Miller é uma grande figura da maçonaria, aqui no Paraná e também no Brasil, tá? A meu ver, da minha perspectiva, é um dos grandes liberais desse, chamamos ritual, disciplina, movimento, que muitas vezes tem muito mistério por trás, tem muitos rituais, tem muita contra-informação também, mas lá está. Hoje queremos de alguma forma explicar e quebrar determinados tabus. Luís, obrigado por teres vindo ao meu programa, Uvas e Personalidade. Obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez falar sobre essas coisas que eu gosto tanto. Né? É verdade, assim, vamos aqui esclarecer certos mistérios. Eu tenho assim umas perguntas mais ou menos disciplinadas, tá? Para desenvolver um discurso para ver se não ofende ninguém. Tá? Então é assim. Pode perguntar. Não, é cómico, eu sei, mas é assim, muitas vezes há essas questões. Mas diz-me uma coisa, tu tens um canal de esclarecimento sobre maçonaria, factos maçónicos. Isso. Uma pergunta, tens sentido da comunidade maçónica algum atrito ou alguma revolução por teres essa abertura para esse esclarecimento? Olha, o que eu tenho visto por parte a maçonaria é uma irmandade, né? Então nós nos tratamos como irmãos, né? O que chega a mim, na verdade são informações muito positivas, né? Como é que eu comprovo esse tipo de coisa, né? Hoje, com essa questão de internet, a comunicação é muito dinâmica, né? Uhum. Então, por exemplo, tem muitos irmãos que assistem o vídeo e mandam um WhatsApp para mim, ou mesmo fazem comentários. Então, obviamente, né, que esses que se manifestam demonstram assim, um carinho imenso, às vezes vem para querer tirar algum tipo de dúvida com relação a alguma coisa que eu falei, certo? E já são tantos e tantos vídeos que eu já fiz lá e pode gerar alguma coisa, me perguntam as coisas, então acabo virando uma espécie de um conselheiro, né? Dando as diretrizes, por ter uma experiência um pouco mais larga até nas instituições maçônicas, conhecer com um pouco mais de profundidade as questões estruturais. Muitos vêm me perguntar às vezes os caminhos, que caminhos devo seguir, e tirar dúvidas com relação às mais variadas coisas que você possa imaginar. Eu imagino. Mas uma coisa, na sociedade atual há a questão da maçonaria ter esse mistério. Muitas vezes também tem aquela questão de estar de alguma forma inclusa na sociedade a ponto que possa influenciar. O teu círculo, não direi interno de amigos, ou aqueles amigos ocasionais, que opinião é que tem, podemos dizer, de um comum mortal em relação àquilo que tu defendes ou àquilo que as pessoas têm a tendência de pensar como esse mistério, teoria da conspiração, ou ritos ou imaginário? Como é que tu reages para teres um esclarecimento assim bem linear? Olha, a questão aí que envolve uma das coisas assim que eu primo muito, né? Na questão, por exemplo, de procurar esclarecer. Então, meu objetivo, na verdade, né, o meu trabalho em si, é justamente desmistificar. Né? Se você pegar a história, como a gente já conversou em outras ocasiões, aí, se você pegar a história da maçonaria, desde o princípio ela já foi muito envolvida assim, com as pessoas que não as compreendiam. Né? Ou seja, se formou uma sociedade, mas a sociedade, a parte de fora, né, a sociedade no geral, viu aquela formação e não compreendia muito o que estava acontecendo. Obviamente, né, como o ser humano tem essa questão natural dele, tudo que é desconhecido acaba assustando. Né? Então a maçonaria não vai fugir muito, mas se você pegar a história, né, eu sempre me apoio nessa questão da antropologia, né, ou seja, o desenvolvimento dessa sociedade, que é interessante, né, em todo o mundo praticamente. E a história, né, os fatos que foram acontecendo aí, se você pegar a grande parte dessas teorias, né, e a gente já coloca, né, teorias da conspiração, são pessoas de fora que não compreendem os objetivos, certo?
da instituição, enfim, ela funciona como uma espécie de escola também, né? Mas é muito mais amplo que isso daí. E começaram a fazer um trabalho contrário, né? Que a gente conhece esse movimento como movimento antimaçônico, né? Que não é uma coisa nova, na verdade. Isso aí, desde que a maçonaria se organizou lá no século XVIII, já ocorreu essa contraparte, né? Esse dark side que a gente pode falar, de desinformação, com uma série de publicações aí contra esse movimento, né, que eu chamo de movimento, porque são muitas instituições, né? E o negócio é desse jeito, né? Na verdade, isso criou-se de uns anos para cá, com esse advento da internet, popularizou muito. E aqui no Brasil, é lamentável algumas questões que a gente acaba vendo, né? Criou-se muito um movimento anti-maçom, certo? E a maçonaria, assim, como instituição, as instituições como o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas, Orientes Independentes, né? As que eu trato como linhas tradicionais da maçonaria no nosso país, pouco foi feito, na verdade, na questão assim, de tentar explicar alguma coisa. E eu via que existia um movimento muito forte ao contrário, e aí um movimento perigoso. Por que perigoso? Sabe, um movimento de dissimulação e desinformação, e ao mesmo tempo de aproveitadores iniciando os golpes dizendo-se maçons. Isso é um outro problema gerado pela desinformação. Então, na verdade, o meu objetivo como um todo, basicamente, a gente pode falar que é justamente essa questão do esclarecimento. Para você que entende de maçonaria ou que não entende de maçonaria, como hoje, e todo dia acontece uma série de coisas, né? Que nem hoje, a gente está conversando aqui agora. Eu estava respondendo, né, que a gente conversa muito, né? Hoje tem essa questão de comunicação muito mais simples, né? Vamos pôr desse jeito. Estava respondendo uma pessoa, olha a situação, né? Que morava num determinado estado, que eu não vou falar qual era, mas acabou indo para outro estado, e naquele estado anterior, né, seu estado-mãe, havia recebido um convite, alguns anos atrás, e a esposa não quis que ele entrasse. Por quê? Porque ela tinha uma carga de preconceito. E não foi a primeira vez que aconteceu isso. Qual que é a minha orientação? Essa coisa simples, né? Não estou pedindo para comprar nada. Falei, dá uma olhadinha nos vídeos aí, sabe? A maioria das dúvidas você vai conseguir tirar ali. E muda a cabeça. E daí ele falou, não, já fiz esse tipo de coisa, agora eu precisava de uma orientação, como é que eu me dirijo, com quem que eu converso. Então eu, por ser do Grande Oriente do Brasil, sempre recomendo, né? Então procure o Grande Oriente do Brasil aí no seu estado. Tá? Tem um site na internet, então procura no estado, eles podem lhe dar informações mais precisas ali do processo interno, que cada estado vai ter a sua política, na verdade, né? Com relação à entrada de membros. Então, essa basicamente, assim, até matando assim, muitas dúvidas que as pessoas têm, essa aqui seria a resposta básica da questão. O teu fundamento de esclarecimento fez com que escrevas diversos livros, como estão aqui expostos, lá está, exatamente para ter essa questão de esclarecimento. Essa questão de esclarecimento, tu já abordaste essa questão, serve, e eu não direi que haja uma situação diretamente relacionada para, aspas, angariação de irmãos. Não. Há uma questão de esses proponentes irmãos têm uma curiosidade cultural, podemos dizer que seja cultural, de conhecer a maçonaria. Sim. Subentendes, pela tua perspectiva, que a maçonaria, tendo todo esse legado, e porque houve uma participação direta na evolução histórica mundial, que seja uma faculdade? Não tenho dúvida quanto a isso. Não tenho dúvida. A gente poderia colocar como uma faculdade de vida, né? Porque ali, assim, eu até tenho os meus jargões, né? Eu sou um cara assim que eu gosto muito desses ditados populares. Eu enxergo uma sabedoria assim e eu provoco a todo mundo que está assistindo aqui agora a fazer esse exercício de começar a refletir sobre o real significado dos ditados populares, né? Então, gosto muito dessa questão e de fato, a maçonaria é muito além, né, de uma escola, a gente pode pôr, né? Eu estava querendo dizer que ela seria uma espécie de micro do macro. Então ela é um pequeno corte da sociedade,
onde você vai encontrar todos os benefícios, toda a cultura que a gente vê na sociedade, muitas vezes de uma forma muito heterogênea, naquele espaço. Ou seja, não são só coisas boas. Você vai encontrar pessoas extremamente agradáveis que você, imediatamente, a partir do momento que cruza o olhar, você já vê, você parece que consegue alinhar com aquela pessoa, já rola aquele negócio que a gente chama no outro ditado popular, né? Que os anjos se alinham, né? Cruzou o santo, não vai fazer? Cruzou o santo, Cruzou o santo, os anjos se alinharam, né? Que tem aquele negócio que o meu anjo não bate. E tem pessoas também que o anjo não vai bater, né? Certo? Mas você acaba sendo exposto, na verdade, né, por conta da estrutura que é utilizada na ordem, que é uma reunião de algumas pessoas, na verdade, né? Elas têm a estrutura das lojas, que são estruturas independentes, e são as pessoas que fazem essa reunião, né? Mas naquele pequeno círculo, que eu sempre faço a comparação, seria uma espécie de uma pequena cidade até, né? Porque tem aqueles cargos, tem toda aquela movimentação que existe dentro de uma loja. Aquelas pessoas começam a criar um laço tão forte, sabe? E daí você começa a, na verdade, até ter o real conhecimento da palavra irmandade. Daí você começa a desenvolver uma série de virtudes. Começa a questão da irmandade, que não deixa de ser uma, mas a fraternidade, a caridade, certo? Você começa a criar mais empatia, né? Falando assim de virtudes de uma forma mais corriqueira, né? E depois, obviamente, se você for estudioso, vai começar a desenvolver outras virtudes, né? Que são as virtudes teologais, como fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força, que são as cardeais, né? Tem as teologais, fé, esperança e caridade. Temperança, prudência, justiça e força, que são as 7 virtudes que todo ser humano deveria parar, conhecer, refletir. E esse convívio dentro da loja, esse convívio maçônico, nos propicia a vivenciar muito dessas coisas. É um exemplo, né? E quando eu falo exemplo, nós temos dois lados do exemplo, né? Às vezes as pessoas são exemplos positivos e negativos. E por que eu estou falando isso? Não é uma crítica, é uma realidade. Por quê? A instituição é feita por homens, né? Então, todos nós temos as nossas falhas e estamos buscando nos aprimorar. Aí daí, se você faz um paralelo com essa perspectiva de uma escola, sem dúvida nenhuma você vai ver que é uma escola. Para manter essa disciplina, esse ritmo, essa questão familiar, chamar assim, considera-se que a maçonaria seja uma sociedade discreta, não secreta. E agora, na sequência do discurso que estavas a ter, como é que tu encaras o feminino na maçonaria? Então, se a gente observar a perspectiva da ordem em si, né, eu sempre procuro tratar a maçonaria como um movimento mundial. Até lá no meu canal, lá, Fatos Maçônicos, né? Vai passar aqui no rodapé, tá? Todas as redes dele, né? Só procurar Fatos Maçônicos no YouTube, ou Luiz Miller, maçonaria já aparece. Mas eu sempre trato, né? Eu faço parte de uma instituição, né? Regular, reconhecida mundialmente, né? Mas eu procuro sempre trazer uma perspectiva macro da coisa. Então eu trato esse movimento, eu procuro esclarecer, e é complexo na verdade esse negócio, mas eu procuro trazer essa perspectiva assim, vamos pôr assim uma palavra bonita, holística da questão, certo? E o que eu quero dizer com isso? É que existem várias e várias vertentes da maçonaria. Nós temos a vertente conservadora de homens, vamos pôr desse jeito, né? A vertente, como eu falo, regular, reconhecida, o que eu chamo de tradicional, que traz a raiz, certo, de fato. Mas nós temos a vertente também de maçonaria que ocorreu lá na França em 1901, isso, Le Droit Humain, o direito humano, né? Existia um movimento lá de maçonaria feita por homens e mulheres, trabalhando juntos. E nós temos a outra vertente que seria a maçonaria feminina, certo? Mas existem mulheres dentro da maçonaria tradicional, né, como eu coloquei? Existe. São as nossas esposas, né? Que nem até aproveitando a situação aí, falando, né? Aqui, ó, tem uma revista aqui, é uma revista, um periódico, né? Do Grande Oriente do Brasil, certo? Da potência do Grande Oriente do Brasil, Paraná, que fala aqui das mulheres na maçonaria, né? Mulheres na maçonaria, sim.
Quem são essas mulheres? São as nossas esposas, como eu falei, que fazem um lindo trabalho no que a gente chama de instituições paramaçônicas, que são reuniões de mulheres que trabalham desenvolvem trabalhos, né, de caridade para ajudar a sociedade, ajudar asilos, ajudar instituições assim, que necessitam de ajuda também. Então a mulher tem um papel fundamental na maçonaria, e na maçonaria tradicional, não trabalhando junto com os homens dentro do templo maçônico, né, dentro daquele período de estudo que o homem que é maçom se propõe a ter, mas colaborando, né, dando suporte, inclusive, né, ajudando a ficar em casa, né, porque o homem tem que ter um suporte, né? Ser maçom você precisa ter uma coisa assim, que você precisa ter uma estrutura. Certo? Está dedicando algumas horas da sua semana, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, é uma vez por semana, cada 15 dias mais ou menos, né? Diferente de locais como Inglaterra ou os Estados Unidos, né? Que tem uma reunião ritualística, como a gente chama, com uma periodicidade assim, mais ou menos de uma vez por mês. Aqui basicamente é toda semana, né? Então o cidadão, né? No caso o irmão maçom, deixa a sua esposa em casa, muitas vezes, né? À noite, né? Que geralmente é o horário das reuniões, na grande maioria das lojas, mas existem exceções. Eu já participei de uma reunião 7h30 da manhã. 6h30, também, 6h30. Então as mulheres dão aquele suporte, né? Auxiliam e colaboram também para que o irmão vá lá, desenvolva-se, né? Ou seja, até estude, colha aqueles frutos para ele mesmo e traga isso para o seu âmbito familiar. Todas essas virtudes que eu falei desde o começo ali, né? Todo esse convívio dessa família nova que acaba aparecendo, que ele acaba recebendo lá quando entra na maçonaria, ele acaba compartilhando dessa questão que a gente pode chamar de amor, né? Que é uma palavra muito pouco compreendida no nosso idioma, né? Muito pouco compreendida. Ele acaba conhecendo uma outra vertente dessa palavra, e conhecendo isso daí, incorporando, como eu sempre acabo dizendo, né, também é um conceito uma coisa que eu tenho muito bem conceituada comigo, essa questão, você acaba incorporando essa informação, podemos pôr, né, essa informação que você acaba recebendo, né, depois que você, eu tenho os meus jargões também, depois que você lê, né, eu tenho ler, entender, compreender e fazer com que a informação faça parte de sua natureza. E se você pegar essa questão do convívio, né, uma questão empírica, e observar essa questão do amor, né, você leu, no caso leu, mas conviveu, ele aprendeu, entendeu, se você começar a especular sobre essa questão, compreendeu, com mais profundidade, e a partir do momento que essa informação faz parte da sua natureza, você torna-se aquilo. Isso é muito interessante, porque você se tornando aquilo lá, aquela informação, ou seja, no nosso caso aqui específico, o amor, você vai destilar pelo teu círculo interno. Isso vai ter uma influência muito benéfica em todo mundo com quem você tem contato, principalmente o âmbito familiar. Então ajuda bastante, sabe? Essa que a gente pode condensar em tudo isso que eu falei, uma espécie de expansão de consciência. E aplicar, de alguma forma, o conhecimento que vai adquirindo ao longo dessa faculdade. Sem dúvida. Isso é o ponto principal da ordem. O conhece de ti mesmo encaixa. Sim, né? Esse daí era um dístico lá do oráculo de Delfos, lá na ilha de Delfos, no templo de Apolo, na ilha de Delfos. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então é bem por aí, né? Essa questão e o objetivo no final da maçonaria, né? Que todo mundo tem um segredo, né? Qual que é o grande segredo da maçonaria? É o contexto iniciático, né? É uma questão, mas qual que é o objetivo da maçonaria? A maçonaria, ela trabalha assim, a grosso modo, de uma forma muito, talvez, o pessoal entender, ela trabalha com um aspecto que tende a levar o irmão a ter uma expansão de consciência. Uma coisa que muitas pessoas buscam hoje, né, mas não sabem por quê, né? E para que serve, né? Para que serve expandir a consciência? Se a gente conseguir entender esse contexto, ele é extremamente, talvez seja, eu acho que é a coisa mais interessante que as pessoas deviam buscar, né? Porque você ter consciência das coisas, e nesse contexto da maçonaria, você ser consciente lhe dá o poder de você trabalhar com toda a sua potencialidade. Você ser consciente, criar uma visão macro das coisas, num âmbito assim, muito holístico, vamos supor assim, do nosso convívio, de tudo que a gente tem, você consegue concentrar as suas forças, sua atenção, né? Eu preciso. E daí, mas o
para que serve ter toda essa minha potencialidade à flor da pele? Controle. Eu quero, sei lá, estudar piano. Você vai conseguir desenvolver toda a concentração necessária para aquilo. Eu quero aprender uma nova língua. Você vai estar apto, né, na verdade, a entender a sua natureza, né, como ser, certo? Entender a natureza que nos circunda, né, esse mundo fenomênico, né? Sabe, nós temos os mundos internos, né? Não é tudo, e, obviamente, né, falando nesses aspectos invisíveis, né? A intenção é que a pessoa tenha uma percepção que existe muito mais do que os nossos 5 sentidos diretos podem captar, né? Ou seja, existe muito mais coisas aí do que a gente pode perceber muitas vezes, né? E você ser consciente desse tipo de coisa é um benefício fantástico, né? Você tem uma vida muito mais, em última instância, podemos pôr assim, mais harmoniosa, porque você se conhece e conhece o universo. Então as mazelas, vamos supor, você entende que são coisas que acabam acontecendo. A gente, muitas coisas a gente tem, nós aprendemos, na verdade, a nos controlar. Uma pessoa consciente, ela tem controle sobre ela mesma, certo? E ela entende que tem muita coisa nesse mundo externo que você não tem controle sobre isso. Mas você acaba entrando assim a gente pode pôr até numa espécie de maré. Você entra numa maré como você vai caminhando junto. Sabe? E vai entrando em ressonância com tudo isso que o universo tem a nos oferecer no final da conta, e você vai ver que é uma coisa maravilhosa, você viver em harmonia, né? Viver em harmonia consigo mesmo, sabe? Entendendo que existem dificuldades, obviamente, né? Se você pegar a história, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Você vai pegar pessoas abençoadas, santos, né? Não tiveram problemas? Todos tiveram. Porque houve aquela questão de falta de compreensão ou falta de equilíbrio na expansão desse conhecimento. Não, até você pega determinados santos que tiveram histórias assim de muito sofrimento, né? Você vai pegar por que esse cidadão, essa pessoa acabou sendo santificada? Santos, quando eu falo, né, me refiro justamente a um processo assim até burocrático, podemos pôr, onde a Igreja Católica Romana nomeia alguma pessoa como santificada, certo? Então ela cometeu, assim, no melhor sentido das palavras, alguma ação que a santificou, né? Então existe um processo, aquilo é burocrático e a pessoa acaba recebendo essa, que podemos chamar dessa honra até, né? E daí você vai observar a vida cotidiana dessa pessoa, muitas vezes passou por muito mais sofrimento do que a gente possa imaginar. Ou seja, é o reconhecimento de um esforço. Sim. De evolução. Também. Luís, estamos a finalizar. Tínhamos aqui, como às cerejas, a conversa com as cerejas connosco, é assim, é o cacho. Agora é assim, 2 últimas perguntas. Primeira das últimas perguntas. Sim. Aquele que não sabe que é maçom, mas já o é, como é que ele se pode aproximar? Que conselho é que pode estar a esse proponente? Muitas pessoas hoje buscam, né? O meu conselho nessa questão é você parar. É você para um pouco, dá uma respirada, né? E procurar entender o que você quer, primeira coisa da tua vida, né? E daí pode vir a cair nessa questão que você está tocando. Aquele negócio de maçonaria me chamou a atenção. O meu conselho é, na verdade, a pessoa procurar entender melhor do que se trata isso daí. Porque, como você está vendo, é um assunto, de fato, bem complexo. A maçonaria é bem complexa. Esse movimento maçônico assim, é um troço, assim, por isso que para mim é apaixonante. Talvez por causa da complexidade e até da dificuldade, né? E até do convívio que eu tenho com as pessoas. E você pode questionar os irmãos sobre determinadas coisas, né? O que é maçonaria, por exemplo. Você vai escutar as mais variadas definições. Isso é uma realidade que eu já fiz a experiência. Mas para você, o que é a maçonaria? Eu fico escutando, né? Pergunto para o outro. E para você? Cada um vem com sua tese, que traz assim, essa carga de entendimento, né? Mas ela é um negócio muito amplo, sabe? E complexo. E daí a minha orientação às pessoas que querem despertar para esse lado, obviamente, é buscarem mais informações.
Aonde buscar? Quero entrar para a maçonaria, por exemplo, né? Então, como eu falei, cada estado aqui do nosso país, né, possui três linhas tradicionais, três potências tradicionais. É o Grande Oriente do Brasil, você vai achar lá no seu estado, né? Só digitar lá, você mora em, sei lá, no Amazonas, Grande Oriente do Brasil, Amazonas. Você mora no Rio Grande do Sul, Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, a mesma coisa, Grande Oriente do Paraná. Em cada cidade, basicamente, a gente tem uma loja da maçonaria, certo? Ou da grande loja, né, do Grande Oriente do Brasil, da grande loja, ou do Grande Oriente Independente, né, dos Orientes Independentes ligados à Comar. Então, buscar é um outro passo. Buscar na internet hoje tem essa facilidade, né? Mas, obviamente, se você conhece alguém que faz parte da instituição, ir lá conversar com essa pessoa, tirar dúvidas a respeito de como que funciona, o que é de fato, né, como eu falei, e, obviamente, até externalizar, que é uma coisa comum, na verdade, né? Pouco falado, mas é comum, ó. O João é maçom, por exemplo. Eu não sou maçom. Queria saber um pouquinho mais sobre maçonaria, como que funciona esse negócio, como é que é o trabalho, qual que é o objetivo? Legal, gostei da sua explicação. Como é que eu faço para entrar? É super simples, na verdade, né? É uma coisa natural, E agora a última pergunta, mais intimista. Sim. Luís Miller, currículo, escritor, toda essa bagagem de cultura, o que é que os teus olhos dizem? A respeito do quê? A pessoa encontra-te na rua, a pessoa conhece pela primeira vez, há uma primeira percepção de quem é Luís Miller. O que é que os teus olhos dizem? O que é que a pessoa lê nos teus olhos? Eu acho que veio um cara muito louco. Muito louco, né? Acho que veio um cara muito louco, né? Porque eu tenho essa personalidade, talvez, assim, um pouco mais expansiva, né? Diferente, né? Porque eu sou aqui de Curitiba também, né? Sou aqui de Curitiba, o pessoal, e sou descendente de alemão, né? Sou descendente dos dois lados da minha família, de germânicos. Fugiu então do padrão. Não, mas já me falaram o seguinte, me falaram assim, ó, você é um alemão da Bavária, sabe? Aquele cara lá do Oktoberfest, cara que gosta de festa, um cara expansivo. Então, não sei, sabe? Não sei. Não sei o que as pessoas acham, mas, enfim. Fica a hora do mistério. Fica um grande mistério. Luís, então é assim, as tuas redes sociais vão passar todas aqui no rodapé, tá? O teu canal também, Fatos Maçónicos no YouTube, fica aqui a referência. Luís, muito obrigado, tá? Lá está, eu gosto de trazer estas personalidades para rechear de conteúdo diferenciado, temas diferenciados, e lá está. Quebrar verniz, que eu também gosto. Isso. Luís, muito obrigado por teres vindo. Tá? Eu que agradeço. Tem aqui mais publicações, tem livros, consultem, um grande set aqui ao meu lado. Vamos fazer então uma pequena pausa e já de seguida a sugestão da semana. Até já.